E aqui estão os palpites de sexta-feira, dia 20/12. Campeonato alemão, Bayern contra RB Leipzig. O Bayern é o primeiro e o RB o quarto. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o RB venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 para o Bayern. Palpite, casa vence. Bundesliga 2, Düsseldorf contra Magdeburg. O Düsseldorf é o quarto e o Magdeburg o nono. Nos últimos 5 jogos o Düsseldorf venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Magdeburg venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-2 para o Düsseldorf. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Para os mais ousados, mais de 2,5 gols. Elversburg contra Schalke. O Elversburg é o primeiro e o Schalke o 14º. Nos últimos 5 jogos o Elversburg venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante também venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Schalke venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato espanhol, Girona e Valladolid. O Girona é o 10º e o Valladolid o 19º. Nos últimos 5 jogos o Girona empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Valladolid venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Copa da França, Rouen contra Lille. O Rouen nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos o Lille venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias e 3 empates. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Verona e Milan. O Verona é o 17º e o Milan o 8º. Nos últimos 5 jogos o Verona venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-1 para o Milan. Palpite, fora vence. Eyüpspor contra Fenerbahçe. O Eyüpspor é o quarto e o Fenerbahçe o segundo. Nos últimos 5 jogos, Eyüpspor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias. E no comentário fixado tem o vídeo para os palpites para os jogos de hoje. Eu peço que confira. Tamo junto e até a próxima!